bebês! Tudo bom com vocês? Hoje teremos vídeo temático de Pat McGrath aqui no canal. Faremos uma maquiagem toda Pat juntos. Vamos falar do lançamento da última paleta dela, da Mothership 9, a Utopian Dream, que é essa que já tá aqui, né, na minha área de trabalho, né, que eu já estou fazendo super lei da atração, porque lindíssima. Eu amo o striptease da Pat McGrath. É um mistério, né, gente? E aí a gente já dá de cara com essa paleta maravilhosa, né? Muito linda. A gente pode esperar texturas assim perfeitas. A Pat vai lançar junto com a paleta um primer de sombras, porque as sombras brilhosas da Pat, elas pedem uma base um pouco mais aderente para essas sombras brilhosas elas ficarem assim mais grudadinhas na pálpebra, senão o brilho voa um pouco, viu? Mas olha, amor demais. Entra na minha casa, entra na minha vida. E o lançamento, gente, dia 12 de agosto, o dia da nossa falência. Anota aí. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você curtiu, se era tudo que você esperava, se você vai comprar com certeza. Clubinho Pat, se manifeste. E se você ainda não realizou o sonho da Pat McGrath própria, esse vídeo com certeza vai ter informações preciosas para você também. Vou começar o vídeo aplicando a base de Pat McGrath, a Sublime Perfection, né, que é uma base que tem uma cobertura super leve, ela é super naturalzinha. A minha é na cor LM10, tá? Eu vou aplicar para que vocês possam ver. Ó, ela é super fluidinha, tá? É uma base estilo segunda pele, bem assim, dia a dia. Ó, mas ela, apesar de ser bem fina, ela cobre assim na minha pele o suficiente, mas eu entendo ela como uma base leve, viu, gente? Então ajustem as expectativas quem gosta de uma base assim com uma cobertura maior, viu? Mas ela tem um acabamento assim super natural, assim, super bonito. Eu não apliquei o primer da Pat porque eu não tenho o primer da Pat. O primer não é exatamente assim um dos produtos mais famosos, tanto o primer quanto o pó solto, que é Master Ultra famoso, é o pó para a área dos olhos, específico para a área dos olhos, que eu já vou aplicar já já. Mas enquanto isso, enquanto eu aplico a base, vamos falar da paleta nova de Pat, gente. Eu achei muito bonita, particularmente, sabe? Eu vi muitas reclamações das pessoas que criaram expectativas, assim, de tons talvez mais pastéis, de uma paleta talvez mais clara, né? Mas eu acho que, gente, a expectativa é de cada um, né? Eu acho que, particularmente, a Pat, ela observou muito as inspirações que ela via postando, né? Que eram de sombras assim mais rosinha clara. Tinha nas inspirações dela tinha cores assim como coral, como o lilás, e todas essas cores estão na paleta, né? Talvez não tão claras, talvez não do jeito que algumas pessoas pensaram que estaria, mas eu acho que ela não fugiu, né, das inspirações que ela foi jogando ali, porque a Paty, ela tem isso, ela cria um hype. Aliás, as inspirações dela são fantásticas, né? São imagens, assim, que são primorosas, né? Então, acho que ela acaba criando muitas expectativas, assim, na cabeça de cada um, né? E aí, quando saiu a paleta, eu vi muita gente falando assim, mas é neutra demais. Mas essas cores já existem nas paletas da Pat anteriormente. E eu particularmente amei a vibe usável. Eu achei uma paleta com a família de cores assim super coerente, aquele estilo de paleta que você consegue usar só a paleta, né? Eu vou pagar $125 numa paleta, eu prefiro pagar numa paleta que eu sei que eu vou usar muito, 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 muito. São cores que, por mais que não sejam as mais inovadoras, eu sei que eu vou usar pra caramba, né? Eu sei que vou usar pra caramba e que vai ter o brilho extra de Pat, né? Vai ter a experiência Pat McGrath, que são aqueles brilhos, assim, sensacionais. Olha, veja um acabamento da base, tá vendo? Muito fininha, tem uma radiância, tá? É uma base que ela dura bem, assim, na minha pele oleosa. Essa cor fica legal, a LM10. A cor do meu corretivo é LM10 também, mas o corretivo eu pegaria um mais claro, com um efeito mais iluminador. No entanto, eu não desgosto dele. Ele tem um efeito, um fundo pêssego, na verdade, que ajuda a camuflar bastante as minhas manchinhas, tá? E o corretivo da Pat
é, assim, uma das melhores sugestões que eu tenho para vocês, assim, de corretivo. É um corretivo maravilhoso, porque ele fica super liso nessa área, ele não acumula, sabe, durante o dia, ele é ótimo para quem tem linhas, porque ele não é seco e ao mesmo tempo ele não é extremamente hidratante, que fica sambando assim no rosto. Então é um corretivo que eu gosto muito. Olha, ele tem um fundo pêssego, mas de uma certa forma ele funciona, ó, aqui bastante na minha pele. Ó, ele cobre tudo, a cobertura dele é muito boa, sendo muito fininho. É corretivo, eu considero uma cobertura média, tá? Que se você aplicar bastante, talvez fique altinha, mas não acho super alta. Mas eu acho uma cobertura super suficiente, dá pra você usar no dia a dia, dá pra você usar num festão, sabe? Num bailão aí, porque é um corretivo que dura muito bem mesmo. E a dupla com pó, assim, é absolutamente fantástica, viu? O pó para a área dos olhos. Ele parece, gente, uma névoa de tão fininho. Uma neblina, assim, aqui abaixo dos olhos. E é um pó que ele fica extremamente uniforme, sabe? Você sente que, olha, tá vendo? Ele tem um acetinado nele, uma coisa que desliza muito, sabe? Esse pó eu queria, assim, de 1 quilo, né? Porque a vontade que a gente tem é de passar ele simplesmente no rosto inteiro, porque ele dá um blur lindíssimo na pele e ele segura bem aqui o corretivo. Por mais que o corretivo seja bem líquido, sabe? Ou bem hidratante, ele segura. O que eu sugiro é só que você não aplique muito, porque se você aplicar muito, né, por mais que ele seja ultra fino, ele vai ficar com um aspecto assim, ressecado mesmo, né? Porque você tá aplicando demais. Se você aplicar pouquinho, ele vai segurar o seu corretivo, tá? Ele vai selar, ele não vai acumular, ele não vai deixar acumular aqui nas linhas. Então, assim, eu acho que é um dos produtos mais famosos da Patty. Esse aqui é um iluminador que ele fica um pouco escuro para mim da Patty, gente. A embalagem é primorosa. O que dizer das embalagens da Patty, né? São muito lindas, né? Esse aqui é um iluminador que ele é duplo. Ele de um lado é um balme e de outro é um iluminador propriamente dito. Só que essa cor é a cor mais escura. Então fica um pouquinho off pra mim e às vezes eu uso como um contorno iluminado, sabe? Fica muito natural e muito sutil também, sabe? Olha que bonito, faz um sombreamento naturalzinho, assim, belíssimo aqui nessa área. É uma fórmula muito boa, assim, de cremoso. Eu queria muito que a Patty lançasse blushes cremosos nessa embalagem aqui, eu acho que ia ser o auge. No entanto, ela lançou blushes em pó, viu? Tem um vídeo específico aqui no canal mostrando todos os blushes em pó que eu tenho, né? O lançamento da Patty de blush em pó, são os Divine Blushes, eles estão realmente divinos, tá? Eu vou aplicar algum deles aqui hoje, mas antes eu vou para as sombras, tá? Porque aí depois eu deixo para combinar o blush quando já tiver com os olhos feitos. Eu vou usar desse lado aqui a paleta Divine Rose número 1, gente, que é a moda chip número 7 da Patty, tá? A minha, ela veio nessa case rosada, né, rosa clarinho bebê, que foi uma edição limitadíssima. A case rosa metálico, né, da Divine Rose 2 depois voltou, né, mas a case rosinha clara nunca mais voltou. Essa aqui é a Divine Rose número 2, tá? E a case Rose Gold, né, essa barra de Rose Gold metálica. A rosinha, ela, assim, foi realmente uma edição muito limitada. E essa paleta da Patty, a Divine Rose número 1, foi sucesso, porque ela tem uma tonalidade um pouco mais fria do que as paletas anteriores da Patty, e são sombras muito usáveis. Vou aplicar essa sombra aqui, a mate, né, que ela é um pouco malvinha. Ainda falando sobre o lançamento, eu acho o seguinte: a Divine Rose número 1 e a Divine Rose número 2 são paletas que são mais usáveis, né? Tudo bem que a 2 ela tem esse tom aqui, o Sex Extraterrestre, né? Que é uma sombra multicolorida. Ela, na verdade, ela tem 3 tonalidades. Ela faz o shift, né? Ela faz a transformação para 3 cores. Mas, de uma certa forma, elas têm essa pegada usável. Então, eu acho que a Patty pensou, por que eu vou mudar num time que tá ganhando? Né? Por que eu vou lançar uma paleta
totalmente colorida se o que tá vendendo agora são as paletas mais usáveis. Eu acho que as pessoas, no geral, criticam a Paty muito duramente, porque, assim, ela que aumentou essas expectativas na gente, porque a Paty, ela tem um legado, assim, de muito vanguardismo, sabe? De sombras, assim, diferentes, de sombras brilhosas, de sombra, aquelas sombras de passarela, né? Uma coisa, um azul que vem, né, brilhante, um verde espetaculoso. Tem a galera que espera isso de Paty e tem a questão da Paty estar crescendo muito. Então ela tá no mercado mundial agora. Então ela tem que pensar no que vai vender, né? E comercialmente, né, por ela estar ficando mais comercial, essas paletas que tem muito brilho, mas que tem cores, digamos assim, mais usáveis, né? É o que tá vendendo, né? Eu apliquei, tá vendo? Ela é bem fria, essa sombra. Aí eu vou dar uma aquecida com essa daqui, que ela tem um brilho, mas é um metálico, assim, bem sutil, sabe? Muito bonito. A gente também tem que pensar na abordagem dela comercial, porque a Paty agora é uma grande marca, né, gente? É uma marca que está extremamente conhecida. A Paty, eu não sei se vocês chegaram a ver, ela ganhou um prêmio, né, dado pela rainha da Inglaterra, né? Tamanho prestígio de Patty McGrath. Eu vejo a Patty McGrath ser muito mais criticada, por exemplo, que a Charlotte Tilbury, que ela não traz inovação nenhuma, mas a gente não espera inovação de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury são aquelas makes elegantes, são aquelas makes nudes, né? Então ela vem com 50 paletas nudes iguais, né? E ninguém critica. Mas a Paty, você espera o diferente da Paty, né? Por mais que ela esteja nessa fase mais comercial, eu entendo também as pessoas que criaram essa expectativa de uma paleta muito diferente. No entanto, eu acho que ela não fugiu em nada das dicas, né, que ela estava passando, né? Assim, eu acho que a expectativa ela veio das pessoas, do que elas esperam de Patty McGrath, né? Mas não do que ela vinha, assim, já falando, já mostrando as inspirações dela para a paleta. Eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Essa sombra é divina. Ó, só com o dedo aqui, ó. E ela faz um ultra charme. Muito brilhosa. Eu tô aplicando essa sombra aqui, ó. Nesse cantinho interno aqui, ó. Inclusive, gente, a única crítica que eu tenho a essa Mothership 9 é o dourado, né? Porque, assim, realmente estamos já exaustas de tantos dourados. Toda a paleta da Paty, por mais fria que ela seja, ela tem dourado, né? É o caso dessa Divine Rose. A Paty, ela ama dourado e ela consegue, ela tem esse talento de fazer todos os dourados diferentes. Eu já provei isso num vídeo, acho que o vídeo do live swatch da Divine Rose 1 e 2, que assim, eu peguei todos os dourados que eu tinha da Paty e todos tinham uma cor diferente, uma textura diferente, um shift diferente, um duocromático diferente. Era um dourado mais texturizado, um dourado mais ouro antigo. Ela sempre traz dourado, mas os dourados ela consegue fazer com que eles sejam únicos em cada paleta. No entanto, eu particularmente preferia que ao invés desse dourado tivesse um prata, que é uma cor que a Paty não trouxe ainda nessas últimas paletas. Nessa Divine Rose 1, ela é super fria, mas ela tem dourado. O dourado é mais frio, mais seco, mas não tem um prata, né? Eu queria que pela vibe futurística dessa paleta, né, que tem o lilás, né, tivesse uma coisa mais assim, um prata ou um cinza assim meio chumbo com muito brilho, ou então um tom de branco que fizesse um shift, né, pro rosa e pro azul, uma coisa assim mais diferente realmente do que o dourado que a gente já tem em outras paletas. Realmente, quanto a isso, assim, eu critico, mas eu acho que no geral, no resto da paleta, eu gostei bastante, porque ela segue todas as características das paletas anteriores. E ela, inclusive, vai trazer nessa Mothership 9 a textura da Matte Ultra Creamy, né? Que ela, se eu não me engano, vou pegar aqui. A Ultra Creamy, ela veio, é uma matte melhorado dela, é um matte que ela chega a ser meio cetim, assim, meio acetinada. Tô tentando achar o quadro aqui pra mostrar pra vocês. Veio no quadro Risky Rose,
tá? Que foi aquele quad de final do ano passado. E veio no quad Eternal Eden. Ó, é esse rosa aqui. Essa textura ultra creamy, gente, tá surreal. É um mate realmente melhorado, assim, sabe? Esfuma, tem um acetinado, um toque, assim, delicioso de mate. E eu acho isso muito legal, porque a Paty, ela não era famosa pelas mates dela. Inclusive, na resenha da Bronze Seduction, que é a Mothership 5, eu fiz duras críticas às mates da Paty. Eu ainda faço, porque eu acho as mates dessa paleta secas, tá? Então, a Paty, ela veio melhorando isso com o tempo. A partir da Divine Rose 1, ela deu uma melhoradinha, mas as mates ainda não são as tops. Na Divine Rose 2, eu senti uma melhora, aí sim, significativa. Essa coral aqui é muito boa de aplicar, essa escura também tá um pouco melhor, mas nesses quartetos, né, esses famigerados quartetos aqui do ano passado, que não vieram tão brilhosos e o pessoal criticou, tem essa textura ultra mate aqui, ó, nesse Risky Rose, que é muito diferenciada. Tanto nesse quanto naquele quarteto que veio da coleção Divine Rose remasterizada, o Eternal Eden, tem essa textura e ela vai trazer nessa nova paleta. A Celestial Divinity, que é o paletão da Paty, que eu apelidei carinhosamente, né, que muita gente também criticou ela porque falou que a embalagem era feia, que a Paty, ela não pode banalizar tanto assim as paletas. As americanas são bem críticas e exigentes, né? Essa mate aqui, que é uma das poucas, aliás, tem 3 mates aqui, são poucas mates, mas são mates, assim, muito boas. Então, acho que essa Mothership 9, ela vai ser o pacote completo, porque ela vai ter mates muito bons e as brilhosas vão ser lindas, assim, eu não tenho a menor dúvida. E aí, desse lado, gente, eu vou fazer um olho com a Divine Rose 2, né? Pra vocês verem a diferença de temperatura, porque existe, tá? Ó, os looks da Divine Rose 1 acabam saindo assim pra esse lado um pouco mais frio, ó, coralzinha, ó, e ela é bem mais quente. E é um mate bem melhor, viu, gente? Bem melhor do que... Por mais que a Divine Rose número 1 eu não ache as mates exatamente ruins, porque ainda são um pouco melhores do que as das paletas anteriores. A da Divine Rose, tá vendo? É uma facilidade, assim, bem maior de você esfumar. Eu acho que tá sendo visível aqui. Por isso que, assim, a Divine Rose número 2 acaba sendo um pouquinho favorita. Por mais que eu use muito mais a 1, porque eu gosto muito desse estilo de cor, a 2 acaba sendo, assim, a minha favorita de indicação, porque ela é boa nos mates, ela é boa nas brilhosas, as brilhosas são lindas, tem essa Sextra Terrestrial que ela é absurda, é um tiro, né? Eu vou aplicar essa rosada aqui, ó, que ela não é mate, sabe? Ela tem um metálico, assim, bem discreto. A Divine Rose número 2, vocês vão ver que é uma paleta mais animada também, né? Porque ela, tá vendo? Tem tons, assim, mais... ó, mais quentes, né? Um pouco mais audaciosos. Grande vedete dessa paleta. Ó, ela é roxa, meio rosa, meio verde, tá vendo? Ela é uma sombra, assim, muito diferente. Dependendo da luz, ó, tá vendo? Ela é realmente um lacre, essa sombra aqui. Olha, tá vendo? Ela é bem diferente. E a Divine Rose número 2 tem uma sombra tão brilhante quanto a 1, que é essa daqui. Só que ela vai mais pro dourado também, ó. Mas são esses brilhinhos, sabe? Que ficam, assim, bem salpicantes, assim, na pálpebra. Eles são bem intensos. Apliquei um pouquinho aqui só pra dar, sabe, uma dimensão, assim, no olho. E aqui embaixo, rente aos cílios inferiores, eu vou aplicar essa metálica aqui, ó. Tá vendo que ela é um pouquinho meio marsala, meio burgundy, sabe? Com um pouquinho da cobre aqui no início. Laranjinhazinha assim que tem aqui, brilhoso. Olha que é muito bonito. O olho aqui definitivamente mais Chanel.
Aqui uma coisa bem mais usável, bem o que eu uso, assim, mais no dia a dia. Aqui é uma sombra que é muito linda, aqui nessa paleta Divine Rose número 1. Tá vendo? Ela é branca, ela parece branca, mas ela tem um brilho, assim, meio lilás, assim. É muito bonita, é muito diferente essa sombra aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz ela bem aqui no cantinho. E ela não tem tanto brilho, ela é meio fosca, assim. É uma sombra real muito diferente. Aqui embaixo eu vou usar essa sombra aqui, que ela é um taupezinho, assim, bem lindo, uma cor de rato, né? Que as pessoas costumam falar, bem discreta, né? Bem bonita. E eu vou pegar essa sombra aqui mais clara, da Divine Rose número 1, ó, e vou realçar aqui abaixo da sobrancelha. De máscara de cílios eu vou aplicar a máscara da Patty, a Dark Star Mascara. A Patty, ela tem duas máscaras, se eu não me engano, ela tem a Fetish e tem a Dark Star. A Dark Star, ela é mais volume, tá? Eu amo tanto que eu tenho uma mini e uma tamanho, né, o full size, gente. Que máscara linda. Além da embalagem externa, por dentro, ela é toda dourada, escrito Dark Star aqui em rosa. É, assim, perfeição. E o aplicador dela, assim, ó, bem gordinho, sabe? Ele é muito mara mesmo. Eu vou aplicar aqui, ó, vocês vão ver que o volume é, assim, instantâneo. Ela dá bastante corpo pros cílios. É uma excelente máscara. Quem gosta aí de máscaras de luxo, tá? É uma excelente opção. Olha aqui a diferença de um lado pro outro. Desse lado aqui da Divine Rose número 1, eu vou aplicar o lápis da Pat McGrath. É o Permagel Ultra Glide Eye Pencil, tá? É um lápis, esse aqui é na cor Black Coffee, que ele vem com apontador, tá vendo? E é um lápis muito macio. É o lápis mais famoso da Pat, ele é marrom, tá? Ele não é preto. Ele é um marrom quase preto, assim, bem escuro, né? E aí ele é bom de você aplicar aqui também na raiz dos cílios, tipo para fazer um semi-delineado. Dar uma esfumadinha, assim, para dar uma dramatizada. Ele pode ser usado também por baixo das sombras, assim, mais holográficas da Pat, que dá um efeito, assim, super diferente também. E ele é bem macio. Os lápis labiais da Pat também são maravilhosos. São bem macios. Aqui, ó, gente. Mas, ó, eu vou dar um foco agora nas makes. Ó, Divine Rose 2, Divine Rose 1, bastante máscara. Agora vamos pro blush. E agora eu vou explicar pra vocês também a sistemática das paletas da Pat, viu? Dentro das paletas da Pat, sempre tem um card como esse. Eu não sei se vocês têm a Mothership, mas elas vêm com esse card aqui solto, tá? E vocês analisando, se você tem mais de uma Mothership, você analisando os cards, vocês vão ver que o esquema é basicamente o mesmo, tá? Todas as paletas da Pat, por exemplo, elas têm, elas começam aqui, ó, nesse lado aqui, aí tem a Skin Show, né? Essas sombras do acabamento Skin Show são sempre sombras que vão ser sombras aqui para destacar abaixo da sobrancelha, o cantinho interno. São sombras que são um pouco mais delicadas. A da Divine Rose 2, tá vendo? Ela tem um tom um pouquinho mais rosado. E da Bronze Seduction número 5, ó, tá vendo? Todas são diferentes. A da Bronze Seduction, ela tem um fundo um pouco mais dourado, né? Mas vejam que são sombras, tá vendo? Discretas, tem um brilho bonito, mas fazer um destaque aqui nos olhos, seja aqui no início da pálpebra, né? Seja aqui embaixo, né? Seja aqui bem no cantinho. Então, essas são as sombras de acabamento Skin Show. Sempre ao lado da Skin Show, que é a mais clarinha, vai ter uma mate escura. Essa mate escura vai ser sempre para você dramatizar o seu olho. Ó, a da Divine Rose número 1 e a da Bronze Seduction, que ela é mais berinjela. Mates, ó, com muita profundidade, tá? São mates diferentes. A da Bronze Seduction, como eu falei para vocês, é um pouco mais seca, mas muito pigmentada. E essas duas aqui são um pouco melhores.
Então, todas as sombras da Paty vocês vão encontrar essas mates mais escuras ali no mesmo lugarzinho. E o nome delas é Extreme. E da Moda Chip 9, né? A marrom, ela vai ser mais escura do que a Divine Rose 1, tá? Vai ser um marrom mais escuro aí, assim, bem escurão. E a clarinha, ela vai ser um tom, assim, mais achampanhado. E aqui com os tons da paleta, sempre aqui nessa meiuca, nós vamos ter os tons metálicos da Pat McGrath. Esses tons mais cintilantes, né, eles são uns tons, assim, um pouco mais comuns, tá? Esses tons mais comuns vocês encontram naquelas paletas menores dela, que são mais baratas, né? Que algumas são de papelão, assim, tá vendo? Essas sombras menores, elas não têm a grande experiência da Pat McGrath, mas ainda assim são sombras muito bonitas, tá vendo, ó? São sombras metálicas e até nas menores ela meio que mantém o mesmo esquema, uma clarinha, uma mate e aqui as sombras, tá vendo? Ó, mais brilhante, tá vendo? É um brilhante bonito, né? Mas é um brilhante um pouco mais comum. Mas ainda sendo um pouco mais comum, ele é acima de outros metálicos de outras paletas, tá? Eu posso provar isso. 4 amostras aqui, ó, de sombras brilhosas dessas metálicas mais comuns da Paty, tá? De 4 paletas diferentes. E eu vou pegar uma metálica, por exemplo, da Urban Decay, uma paleta aleatória, tá vendo? Umas 3 sombras metálicas da Urban Decay, só para fazer uma comparação, ó. Tá vendo que as da Paty, elas têm um brilho, assim, um pouco a mais, né? As da Urban Decay são pigmentadas, né? Não podemos negar, mas a da Paty, mesmo as mais comuns, elas têm um plus, elas têm um extrazinho, sabe? Então, essas sombras da meiuca, elas geralmente não têm nenhum nome especial, assim. Elas são nomes comuns. Geralmente, ela traz alguns mates, né? Sombras, assim, mais pra pálpebra móvel. Essas sombras aqui, ó, de meio de pálpebra. Essas daqui são da Divine 2, Divine 1... e a Brown Seduction número 5, com exceção dessa sombra aqui, essa dourada, que ela é um pouco diferente, apesar dela não ter nenhum nome específico diferente, ela é muito folhada. Gente, as grandes vedetes das paletas da Paty, os grandes destaques, sempre são essas 4 últimas aqui, que aí tem a VR, né, que é um estilo de sombra, assim, com muito brilho. Tem a Astral também. Tem a Blitz, que é aquele metálico, assim, super diferente. Tem as que tem aquele shift de 3 cores. Sempre que vocês observarem as paletas da Paty, as 4 últimas, elas são as que têm as nomenclaturas mais diferentes e especiais. Nesse quarteto aqui, essas de cima, elas sempre são as sombras numeradas. Essas sombras numeradas, ó, elas têm um brilho, assim, muito fininho, tá? Ó, tá vendo? Olha que coisa diferente, que coisa bonita. Ó, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Sempre a de cima aqui, ó. Essa daqui também, ó, é a numerada, é a bronze rosé, ó, tá vendo? E na Moda Chip tem essa Rose Gold 005, que ela foge um pouquinho desse estilo, mas é numerada também. E ela é considerada, tá vendo, ó, especial. Olha que sombras lindas. A Bronze Seduction é a paleta que tem as texturas mais diferentes. Mas é uma paleta que, assim, ela é um pouco mais difícil de você usar ela sozinha. Eu tô sempre recorrendo a outras paletas junto com ela. Por quê? Vocês vão ver essas sombras aqui, essa vermelha, não são sombras assim tão fáceis de combinar, na minha opinião, quanto a Divine Rose 1 e 2, né? Que são tons, assim, mais tranquilos, tá? Então, essas vocês viram são as numeradas, tá? Esse quarteto, no final do ano retrasado, se eu não me engano, é o Ritualistic Rose. Esse quarteto é o que contém mais sombras especiais da Paty, junto com os quartetos irmãos, o Nocturnal Nirvana e o Illusion Illuminating, Iconic Illuminating, quer dizer. São os quartetos que têm as sombras todas especiais. Aí, por exemplo, tem a tal da sombra numerada. Nesse quarteto é apresentada pela Antiqued Gold. Então, vocês começam a estudar o esquema das paletas da Paty quando vocês começam a observar esses cards com os nomes das sombras, tá? Aí eu mostrei pra vocês as numeradas. E agora eu vou mostrar pra vocês o acabamento Blitz, tá? Essa do acabamento Blitz, ela tem aqui, por exemplo, na Bronze Seduction, a Moda Chip da Paty número 5. Olha,
é um tom, assim, muito diferente. Ela não tem brilho, mas olha, ela é toda uniforme, com metalizado, assim, muito intenso. E aí, essa Blitz, ela veio muito nesses quartetos irmãos da Brutalistic Rose. Elas não têm muito, particularmente, nessas Modachips que eu tenho. Mas vocês encontram essa tonalidade, esse acabamento Blitz, em outras paletas da Patty. Em outras paletas anteriores, já dela, quanto a Modachip 1, que tem um azul que é assim, ou a Modachip 3, ou a Modachip 2 também, que tem um verde. Então, essas Blitz, elas são muito bonitas, elas têm esse acabamento, assim, sempre que você vê o nome Blitz da Patty, você vai lembrar desse acabamento que é tipo um cromado, assim, né, um metálico liso, uniforme, assim, mas com uma cor, assim, muito bonita também. No lugar onde tem essa Blitz da Modachip 5, tem as VRs da Patty. As sombras VR, elas são muito bonitas e elas têm esse duo cromático, ó. Essa daqui é a VR da Divine Rose número 1, tá? Olha, tá vendo? Ela tem um duo cromático que vai do dourado pro pêssego pro alaranjado. E aí tem a VR da Divine Rose número 2, que é a Sex Extraterrestrial, que é a que eu tô usando hoje. Que tá vendo? Ela é meio rosa, ela é meio verde, ela é meio roxa. Na Bronze Seduction número 5, a VR, ela veio nesse tom de verde aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela também é duocromática, ó. Mas ela é meio verde, ela tá vendo? Ela tem um shift, assim, meio marrom claro, meio lilás, né? Então, essas que tem esse triocrome da Patty, elas são chamadas VR. A Patty sempre vai salpicar nessas 4 últimas sombras esses acabamentos especiais, tá? E o acabamento especial que eu mais amo na Patty são os de acabamento Astral, tá? Que é esse acabamento aqui da Bronze Seduction número 5. Elas têm um brilho que é surreal. É o que a Patty ficou famosa. É sempre a última sombra da paleta, tá? Essa aqui é a Astral da Bronze Seduction, tá vendo? Elas não têm muito fundo de cor, tá? A Modachip 5. Elas têm mais um brilho que é assim, inebriante. Aí a da Divine número 2 é a Astral Pink Moon, ó. Ela é meio pink, com brilho assim também maravilhoso, tá? Ó, que brilho é esse, né, Brasil? Muito, muito lindo. É um brilho com um fundo rosado. E a Astral da Divine Rose número 1 é essa que eu tô usando aqui, ó, tá vendo? Que ela é muito, muito, muito brilhante. Ela parece um diamantinho, essa sombra aqui, ó, tá vendo? Ela é clara, mas assim, com muito, muito brilho. E nesse quarteto Ritualistic Rose também tem uma demonstração de uma sombra Astral da Patty, tá? Que é esse rosa aqui, olha. É um rosa meio dourado, assim, com muito brilho. Esse é o meu acabamento favorito da Patty, tá vendo? É muito brilho, gente. É o que faz, assim, hipnotizar as pessoas na rua, perguntar, cara, que sombra você tá usando? Vocês podem se preparar que a Modachip 9, ela vai ter tudo isso que eu mostrei pra vocês. Ela vai ter a sombra Blitz, tá? Que é essa daqui. Ela vai ter sombra Astral, ela vai ter sombra numerada. Então, é o pacote completo da experiência Patty e ela vai vir exatamente nesse esquema que eu mostrei. A mais clarinha, a mate, a meiuca ali com sombras assim de pálpebra mesmo, e o final, que é o grande finale, que são as 4, que são espetaculares, absurdas, pura imponência da Pat McGrath, tá? Então é o pacote completo, gente, é o pacote completo que vai vir esse lançamento. Eu agora vou aplicar o blush, tá? Da Patty, né? Desse lado da Divine Rose número 1, eu vou aplicar o blush Divine Rose, que assim, tem tudo a ver com esse lookinho. O blush Divine Rose, ele tem um acabamento demi-mate, né, que é um acabamento mais matezinho. Então ele é super nuvenzinho de esfumar. Olha, como a tonalidade combina demais, né, com o estilo de sombra que a gente tá usando. Tipo, são nuvens, assim, de muita pigmentação. O iluminadorzinho de bronzer faz um efeito, não faz, minha gente? Comenta aqui o que vocês acharam. Ó. Aqui em casa não tem produto desperdiçado não, viu? Fica escuro, a gente usa mesmo assim. Ó, blushzinho
Divine Rose. E desse outro lado aqui, eu vou aplicar o Desert Orchid, que é esse blush, que ele tem um acabamento perolado, né? Ele é pearl. Ó, então ele tem um sheen, assim, muito bonito. Ó. Ele tem uma tonalidade, tá vendo? Um pouco mais quente. Ó, e ele, por si, ele já tem um brilho, viu? Ó. A parte, além desse quadro, o Ritualistic Rose, que é, assim, simplesmente maravilhoso, tá? Ele tem o último quadro dela, que é o Voyeuristic Vixen, que também tem sombras, assim, lindíssimas, que valem super a pena. Se você não quiser pagar esse valor altíssimo das paletas da Paty, quiser um quad com sombras, assim, muito bonitas, esses dois, assim, são os meus favoritos. Desse lado do Divine Rose número 2, eu vou aplicar o iluminador Divine Rose, porque ele tem um fundo, tá vendo? Que ele é mais dourado. É um meio dourado, meio pêssego. Ele tem um brilho, assim, realmente muito bonito, muito fininho, tá? Eu não comprei o último iluminador dessa coleção dos blushes, tá? Mas eu também tenho, ó, esse iluminador aqui, que foi de final de ano, que é esse chumbinho aqui, que ele tem um fundo mais frio, que combina perfeitamente com esse lado da Divine Rose número 1. Agora esse aqui é um pouco mais metalizado e um pouco mais frio, ó. A textura dele é um pouco mais grossinha do que o Divine Rose número 2. Em termos de preferência, eu gosto mais desse, mas em termos de cor, eu gosto sempre do mais frio, sabe? Ó. Pra finalizar essa make, eu vou aplicar esse lápis que é maravilhoso. Ele é o Suburbia. Aqui por cima eu vou aplicar o Fembot, que é um dos meus batons favoritos da Paty. Bonito esse batom. Ele é do acabamento Matte Trance, que é aquele mate veludo que desliza na boca, né? Combinou tanto com esse olho quanto com esse olho. Agora eu vou aplicar o gloss da Paty, tá? O batom líquido da Paty também é muito bonito, gente. Eu tenho nessa cor aqui de Divine Rose, tá? Eles são bem fininhos, assim, eles não são grosseiros, apesar de líquidos, eles são, assim, muito de boas, sabe? Não são muito ressequentos. E de gloss eu vou aplicar esse aqui, que é o Flash Astral. Os glosses da Paty, eles têm um brilho, assim, maravilhoso. Eles deixam, assim, a boca carnuda, suculenta, assim, simplesmente uma delícia. E essa foi a maquinha com a Paty, gente. Conta aqui embaixo qual foi o seu lado favorito, se você tem alguma das paletas da Paty, quais os produtos favoritos de vocês da Paty. Assim, os meus produtos favoritos são o corretivo, que eu amo de paixão, assim, sou viciadíssima. O pó da Paty, assim, em termos de pele, eu acho que essa dupla é fenomenal. A base eu gosto, mas eu não sou, assim, totalmente apaixonada por ela. Eu acho que ela, assim, eu queria que ela desse um pouco mais de blur na minha pele, que o pó dá, mas eu não sei. Assim, eu gosto da cobertura, eu gosto do acabamento, mas assim, eu tenho outras bases que são mais preferidas que ela, tá? Aí de produto favorito também, além do corretivo e do pó, tem o iluminador Divine Rose, que eu acho assim um escândalo. Os batons da Paty de acabamento variados, assim, eu tenho esse acabamento aqui, ó, Blitz Trance, esse Skin Sane é meu batom favorito da vida. Tem esse acabamento de Vinyl, que eu também gosto muito. Tem o acabamento Luxe Trance, eu amo todos os batons da Paty. Eu acho que ela é muito forte nos acabamentos de batom. Gostei muito, assim, dos blushes. Indico, assim, de olhos fechados. Eles são lindíssimos, fáceis de esfumar. Apesar da textura não ser muito inovadora, algumas pessoas criticaram que ela veio com blush em pó, assim, muito depois, né, do que a gente tá vivendo essa onda de cremoso. Eu achei, assim, a fórmula primorosa. E as paletas de sombra, gente, as paletas de sombra, assim, não tenho o que dizer, são, assim, a minha maior indicação.
que elas são o lacre e eu acho que é por isso que a Paty pisa. Paty pisa em todas as paletas de sombras dela, tanto nas sombras mais normais, que eu já acho assim incríveis, ainda mais nessas sombras ultra brilhosas dos acabamentos que eu falei pra vocês. Essa Mothership 9 eu acho que vai estar linda. Como eu falei, vai ser o pacote completo. Tem uma lilás que ela é simplesmente um escândalo. As mates vão vir melhores, então eu vou querer sim. Comenta aqui embaixo se você vai querer também. Olha essas lindezas que eu tenho aqui, diretamente da Flavinha Alonso, bem a tempo na semana da Paty. São duas paletas que eu queria muito. Essa aqui é a Mothership 3, a Subversive. Eu sempre quis essa paleta, tipo, sempre, porque vocês vão ver o porquê. E essa daqui é a Eternal Eden, que foi da coleção Divine Rose, que eu perdi. E eu ficava com ela na minha cabeça, porque ela tem sombras muito boas. Poucas coisas tão lindas quanto uma Mothership novinha. Olha que coisa, perfeição. Esse black piano super imponente. Agora tá vindo com esse plástico protetor. Olha que coisa mais linda. E por dentro, gente, são essas cores. Sempre quis ela por causa dessa sombra, por causa dessa sombra. Tá vendo? Essa daqui também, o rosinha, super lindo. Olha. E ela é uma paleta mais fria. Por isso que eu acho que eu ia gostar muito dela, tá vendo? Porque ela não tem tons assim tão quentes. Vejam que mesmo as paletas frias da Paty tem um dourado. Então, gente, o dourado ele vai estar, assim, apenas. Quadinho, gente, é muito usável, vejam, tá vendo? São cores que eu uso muito. Primeiro que rosa, né? E esses tons de rose gold. Tem nessa paletinha, nesse quad, essa textura ultra creamy, né, das mates. Então, acho que essas mates vão ser excelentes, tá? E esse foi o meu vídeo, gente. Com muito amor eu fiz esse vídeo, porque eu sou, assim, eu amo a Paty, eu venero mesmo. Admiro como maquiadora. Admiro muito a marca em si, eu acho a marca muito vanguardista, como eu falei, em termos de acabamento, de trazer coisas diferentes, sombras diferentes, assim, não tem igual, e eu sou time brilho, como vocês sabem, e com certeza vocês vão ver a Mothership 9 por aqui, viu? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações as lojinhas que eu indico para vocês encomendarem. Espero muito que vocês tenham gostado, ó, um grande beijo, até os próximos vídeos.